Agora nós vamos colocar as nossas cabecinhas para funcionar, as nossas calculadoras para trabalhar e vamos exemplificar, vou exemplificar para vocês tudo que já foi falado através do exercício. Nós vamos continuar a usar aquela planta que a gente vem trabalhando desde o início do semestre, é uma planta inclusive de um material do professor Paulo Bastos. Nós calculamos, tá aqui ó, na tabelinha ao lado, eu já coloquei todos os momentos fletores que foram calculados isoladamente para cada uma das 10 lajes. Então, vamos iniciar aqui todo esse processo de análise para compatibilização dos momentos fletores, primeiro colocando em planta todos os esforços que estão acontecendo nas lajes. Então, vamos começar aqui, vamos fazer a L3 primeiro. Então, um ponto importante é identificar nessa laje quem que é LX e LY. Então, nós temos aqui a planta com as cotas. Vocês já fizeram isso no exercício, então eu tenho aqui, ó, LX na vertical, né? Porque vale 600. Lembrando que LY é a maior dimensão e LX é sempre a menor dimensão. Então, fica fácil para que a gente possa identificar, né? Quem é LX e, obviamente, a outra dimensão que não está identificada vai ser LY. Nós temos nessa laje 3 momentos positivos e momentos negativos. Vamos colocar aqui, primeiramente, vamos identificar os momentos que estão acontecendo ao longo de LX. Então, em LX, vamos olhar aqui na nossa tabela, eu tenho um momento positivo de 7,29 e um momento negativo de 17,66. O momento positivo vai estar acontecendo no meio do vão, então eu vou identificar aqui esse momento. R$7,29, não vou colocar a unidade, mas todo mundo sabe já aí que trata-se. Agora eu vou colocar aqui na nossa laje L3, aonde estão ocorrendo os momentos positivos e negativos. MX 7,29, não vou colocar a unidade por uma questão de espaço mesmo, uma questão gráfica. Geralmente quando a gente faz esse processo é interessante usar uma outra cor aqui na camada. Vamos deixar o momento positivo aqui em azul. Eu estou fazendo aqui no AutoCAD mesmo, só para demonstrar para vocês. Vocês podem fazer isso manualmente, enfim, tá? Da forma que seja mais fácil e mais prática para todos. Quanto vai valer o momento nessa borda superior? Bem, a laje não tem continuidade, então o meu momento nessa borda aqui superior vai ser 0. Inclusive, o tipo de apoio à vinculação é um apoio simples, que justamente é o que leva a essa laje 3, ela ser classificada como uma laje tipo 3, tá? Todo esse processo a gente já aprendeu lá atrás. Então, eu tenho um momento de borda aqui igual a 0, um momento
positivo, que vai acontecer aproximadamente no meio do vão da laje de 3,27, e nós vamos ter um momento negativo que vai acontecer nessa borda, nessa continuidade da laje 3 com a laje 7 e da laje 3 com a laje 6. Quanto vale esse momento? Tá lá na nossa tabelinha também. R$17,66. Isso, é isso aí mesmo. Resolvemos os momentos na menor dimensão. Vou mudar também a cor para a gente diferenciar o momento negativo em vermelho e o momento positivo vamos colocar como azul. Agora, da mesma forma, nós vamos plotar, inserir aqui no desenho os nossos momentos ao longo de LY. Então, vai existir um momento, só colocar a identificação correta, né? É x igual a 17,66. E nós temos aqui como momento positivo em Y, qual valor? Vejam só, 5,65. Vai existir também, só colocar em azul aqui, como eu já tinha informado para vocês. E agora, vou desenhar o momento negativo em Y. Vamos ver lá, quanto vale esse momento negativo em Y da laje 3? R$15,99. Na borda, esse momento vale 0. Então, se eu fosse fazer um diagrama aqui, eu vou fazer bem rapidinho, bem simples, tá? Não tô desenhando em escala, é só pra gente lembrar o que nós já vimos aí em sala de aula e nas nossas outras videoaulas. Nós vamos ter um diagrama desse jeito aqui. Certo? Esse aqui é o diagrama na dimensão Y e agora na dimensão X. O momento na extremidade é 0 e o momento vai ser negativo aonde houver, né, continuidade e ao longo da menor dimensão LX, nós vamos ter também na extremidade, o momento vai ser igual a 0, e aonde a continuidade da laje, ou seja, junto a L7 e junto a L6, nós vamos ter esse momento negativo. Vamos avaliar aqui a laje L2 também. E aí, eu já vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, vou copiar. E eu vou copiar só essa estrutura e vou mudar os valores. Vamos conferir aqui no nosso desenho da planta de forma se realmente LX está na vertical. Então, vamos lá. Voltando aqui à planta de forma, eu tenho
600, aqui uma dimensão de 600 e outra dimensão na horizontal de 620. Então, é como eu já havia colocado mesmo, LX vale 600. Então, aqui tá certo. LX vai estar na vertical. Quanto vale o momento positivo em X e em Y da laje 2? Está aqui na nossa tabela. Momento positivo em X, 6,01. E o momento positivo em Y vale 5,48. Observem que sempre o maior valor de momento vai estar em LX. É o que acontece de fato, né, nas estruturas. Sempre aquela dimensão, aquela que tem... e é isso que acontece de fato nas estruturas de concreto armado. Quanto menor a dimensão, maior vai ser o momento fletor atuando sobre aquele trecho. Agora, os momentos negativos. Ao longo da menor dimensão, olha só, ao longo, esta é a nossa menor dimensão, então eu vou ter entre a laje 2 e a laje 5 um momento negativo, que vale 15 e 19, é o XX. Ao longo de LY, o meu momento negativo vai estar aqui, ó, entre a laje 2 e a laje 3. E ele vale 14,68. Na outra extremidade, o momento vale 0, porque o meu apoio é simples, não existe continuidade da laje, portanto não vai gerar engastamento, não vai gerar um momento fletor negativo. Também não vamos nos esquecer que aqui na laje 2, na borda superior, embora exista uma continuidade física entre a laje L1 e L2, esse apoio, esse vínculo com a laje em balanço, né, ele é considerado da seguinte forma: a laje L1 está engastada em L2, pois se trata de uma marquise, pois se trata de uma laje em balanço, entretanto, L2 não engasta em L1. Né? Eu preciso ter um apoio, eu preciso considerar essa borda como sendo um apoio simples para que ela possa receber esse carregamento, esse momento que vai ser significativo e transmiti-lo para a laje L2. Então, cuidado, a gente já conversou lá no momento de classificar essa laje 2, e nós classificamos ela em tipo 3, né? Ou seja, eu tenho uma borda engastada em LX e uma borda engastada de L em LY, e essa borda superior, né, sempre que eu tiver uma laje contígua, que seja uma laje em balanço, eu tenho que considerar esse apoio como apoio simples. Esse mesmo processo, ele deverá ser repetido para todas as lajes, e aí nós vamos encontrar a planta que eu vou estar mostrando na sequência, completa com todos os esforços que estão acontecendo na laje. Esses esforços são os esforços que vocês já calcularam previamente, que está aqui nessa tabela. É só importante entender onde esses esforços acontecerão. A parte do algebrismo, calcular esses valores, é muito simples, as equações são simples, são claras. A forma de utilizar os ábacos, as tabelas A1 e A2 também não tem alto grau de dificuldade. O ponto fundamental, o ponto mais importante é conseguir enxergar, conseguir entender aonde esses valores, aonde esses momentos negativos e momentos positivos estão acontecendo na minha